Olá, povo lindo, abençoado de Deus. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Adoradores Notícias. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a irmã Roseni. Meus irmãos, hoje eu vou compartilhar um testemunho de uma irmã chamada Evelyn Rodrigues, que passou por uma experiência espiritual enquanto estava internada no hospital. Ela relata que durante um procedimento médico, seu espírito foi levado aos céus e ela teve uma visão impressionante. Tenho certeza que este testemunho irá edificar, impactar sua vida. O que a nossa irmã Evelyn relata é uma mensagem importante de Deus para a igreja e aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Esse é um testemunho edificante de fé e transformação. Acompanhe comigo e vamos estar reagindo a este vídeo. Mas antes, peço a você, meus queridos irmãos, que assista a este vídeo com muita atenção até o final e nos ajude deixando o seu like e compartilhando este vídeo com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito neste canal, convido a você a se inscrever gratuitamente e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Agora ouça com muita atenção, meus queridos, este forte testemunho com a nossa irmã Evelyn Rodrigues. Deus seja louvado. Eu estou aqui para contar o meu testemunho, o testemunho do livro da vida, o testemunho que edificou a minha fé e me transformou em quem eu sou hoje, para a honra e glória de Deus. Eu não fazia parte dessa graça, né? Eu era uma ovelhinha perdida no mundo, sem rumo ainda. E eu fazia pilates. E num dia eu acordei, né, como todos os outros, e fui praticar o Pilates. E o professor conta que eu fiz o exercício direito, né, normal, só que no final ele viu que eu estava estranha, que eu estava diferente. Eu falo, Irmandade, que foi o professor, porque esse dia eu não lembro de nada. Eu não lembro. Não lembro de nada do que aconteceu. E o professor falou que na hora de amarrar o tênis, eu fiquei com o olhar parado e ele percebeu que eu estava demorando para amarrar o tênis. E ele foi lá perguntar para mim, Evelyn, tá tudo bem? E disse que eu respondi que não estava nada bem. Ele perguntou o que eu estava sentindo e eu já falei que dia que era hoje, o que eu estava fazendo ali, quem eu era, o que estava acontecendo. E ele, né, falou assim, perguntou se eu sabia de algum número de telefone, porque naquele dia eu não levei nada. Eu não levei meu celular, eu não levei documento, eu não fui de carro, eu fui de bicicleta. Tudo ao contrário do que eu era acostumada a fazer. E eu só lembrei que eu tinha um filho chamado Gabriel e um número de telefone, que é o do meu serviço. Ele ligou, né, lá no meu serviço e contou, relatou o que tinha acontecido e pediu para me socorrerem, que eu não estava bem. Foi uma amiga minha que trabalhava junto comigo, me levou para o hospital e eu já dei entrada no hospital e já fiquei no isolamento, ali no hospital mesmo. A dor de cabeça era muito forte, né? Eles relatam que eu estava questionando muito de dor de cabeça, que a dor de cabeça, que eu estava com uma dor de cabeça muito forte. E dali eu já fui transferida para outra cidade, que foi para Jacareí. E eu fiquei 4 dias internada. Nesses 4 dias fizeram exames, não acharam nada, não constataram nada, né? E eu ainda tinha dor de cabeça e a memória voltou um pouquinho, mas não tudo. Eu ainda não lembrava que dia que era. Eu não lembrava o que tinha acontecido, como até hoje eu não lembro o que aconteceu naquele dia que eu perdi a memória. É como se não existisse aquele dia na minha vida. Eu tive alta depois de 4 dias de Jacareí, vim para casa e ali eu estava sentindo muita dor. Isso eu lembro. Muita dor de cabeça. E eu pedi novamente para que me levassem para o hospital. Voltei de novo aqui, né, para o hospital da minha cidade e relatado para o médico
e era uma dor de cabeça insuportável que eu queria bater minha cabeça. E o médico me internou e me transferiu para São José dos Campos. E quando eu fui transferida para São José dos Campos, Irmandade, a UTI móvel fez em 40 minutos essa transferência, porque eles estavam muito preocupados. Era uma dor de cabeça que eu não me aguentava. Eu estava tomando Tramal de 6 em 6 horas e eu não aguentava. Eu dei entrada, né, no Santos Dumont de São José dos Campos e ali eu fiquei. Eu não comia, eu não bebia, eu não tomava banho, eu não levantava da cama. Os médicos falavam comigo e as minhas respostas eram através do tato. Eu apertava uma vez se era não, apertava 2 vezes se era sim. Algumas coisas eu lembro do início da minha internação em São José dos Campos. Outras eu não lembro. A minha prima subiu comigo. Mas ela teve que descer, né? Porque ela tinha a vida dela. E a minha mãe ficou com meu filho. Eu não era casada na época. E os médicos falaram, eu preciso de alguém para ficar com ela, porque ela não pode ficar sozinha. E a gente não tem, né? Não tem à disposição uma enfermeira. E eu lembro que o padrasto, né, meu padrasto, o pai do meu irmão, o seu Gidione, finado seu Gide, ele estava com 80 anos, um senhor para cuidar de mim, mas o hospital autorizou para que um homem e um senhor ficassem comigo no quarto, porque eles tinham medo que eu tentasse contra a minha vida, porque a dor de cabeça era insuportável. E mesmo eu estando fraca, eu poderia atentar contra a minha vida. Foram feitos muitos exames, muitos. Eu fazia ressonância todos os dias, eu fazia tomografia, eu fazia exame de sangue, de todos os tipos de exame de sangue, nada dava, nada constava. E o médico chegou em mim e falou assim, filha, nós já fizemos todos os exames. Não, nada tá constando, nada tá aparecendo. Só tem mais um exame pra gente fazer, que é o exame do líquor, que é a retirada do líquido da coluna, porque a gente tem pressa para fazer isso e já passou bastante dias. Só que quando faz esse exame, a dor de cabeça aumenta. E a dor também entra em óbito. E eu preciso da sua autorização para fazer esse exame. E eu lembro desse dia que eu olhei para o médico e falei, eu autorizo o senhor fazer, né? Eu mexi a cabeça que eu autorizava ele fazer esse exame. E ele falou assim, eu posso começar a aplicar morfina? Porque você não vai aguentar de dor. E eu disse que não, que eu não autorizava a morfina. Eu ia ficar no Tramal, ia ficar com as dores, mas a morfina eu não autorizava. Porque eu sabia que a morfina seria o último remédio para mim e eu não saberia como eu iria voltar. E nessa época, Irmandade, eu era viúva e o meu, né, primeiro marido, meu falecido marido, esposo, ele teve uma morte muito trágica. E nessa morte eu era separada dele. Foi uma morte onde na época eu estava separada dele fazia 6 meses. E eu tava com meu filho de 6 meses. Então eu criei meu filho sozinha. E eu sentia muita mágoa de algumas pessoas por causa dessa separação. E eu carregava essa mágoa por todo esse tempo. E nessa época que eu fiquei com essa dor de cabeça, que é esse testemunho que eu tô dando, meu filho já era grande. Meu filho deveria ter uns 12 anos mais ou menos. Hoje ele tá com 16. Ele deveria ter uns 10 anos, 10 para 11 anos, mais ou menos. E eu tinha muita mágoa de muitas pessoas, mas ali eu estava acamada, e o Senhor conhecia meu coração. E quando o médico falou que eu ia retirar o líquor, que talvez eu não resistiria, passou um filme na minha cabeça, um filme rápido, mas eu autorizei, eu falei pro médico, não, né, que ele poderia retirar. E ele virou e falou assim, então tá bom, filha. E daí veio uma médica perto de mim e falou assim, olha, amanhã nós vamos retirar o líquor. Isso era no final da tarde. Amanhã a gente vai retirar o líquor de manhã. Você vai ter que aguentar mais essa noite, né? E eu entendi que tudo bem.
E daí no outro dia de manhã, eu lembro que eu estava deitada, estava um sol muito lindo como está hoje. Um sol desse jeito. E os médicos chegaram para fazer a retirada do líquor e a médica que estava junto com esse médico falou assim: Dona Evelyn, eu vou retirar o líquor, a senhora vai voltar na posição, né, reta, e essa posição a senhora vai ter que ficar umas 8 horas sem se mexer. Não pode se mexer. Eu chacoalhei a cabeça que tudo bem, né? E ela pegou, virou e falou assim: então eu vou te retirar o líquor, vai doer um pouco, mas tenha fé. E eu lembro, irmandade, que eu fiz a posição, né, para retirada do líquor. Ela retirou o líquor e ela foi me deitando, foi voltando para a cama. E quando eu fui voltando para a cama, eu vi a imagem daquela médica e logo que a imagem foi saindo da minha visão, foi entrando uma claridade. E nessa claridade eu vi tudo muito claro, tava tudo claro, como se eu estivesse pisando em nuvens. E eu comecei a olhar, olhei em volta, falei, ué, mas eu acabei de retirar o líquor, né? Acabou de retirar o líquido da minha coluna, onde que eu tô? E eu olhei assim, tudo branco, tudo. Para a Irmandade entender do que eu tô falando, né? Dos nossos olhos humanos, o nosso olhar, né? Era como se eu estivesse no céu. Aqueles desenhos animados que a gente tá flutuando no céu, que a gente tá pisando em nuvens. Era assim que eu me encontrei. Era assim que eu tava. E eu comecei a andar, e eu virei e falei, mas onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu não tô entendendo onde eu tô. E eu comecei a gritar, quem tá aí? Tem alguém aí? Aonde eu tô? E de repente, lá no final, lá no cantinho, eu vi um púlpito. E eu falei assim, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a correr, Irmandade. Eu comecei a correr e fui para esse púlpito e cheguei lá. No púlpito, era um púlpito que cabia só um livro que estava lá. E eu virei e falei assim, nossa, tem um livro aqui. Tem alguém aqui. Deixa eu ver que livro é esse. E eu olhei assim, era um livro como desenho animado, sabe? Que ele faz as pontas assim, igual aqueles livros de desenho animado, de historinha. E eu olhei e virei e falei, nossa, que livro é esse? E eu abri o livro. E o livro era bem pesado, Irmandade. Então, e grande. Então ele pegava essa altura assim da minha mão. Ele pegava. E eu abri o livro. E quando eu abri esse livro, que era pesado, mas quando eu abri ele ficava leve, ele folheou assim, e eu olhei assim e falei assim, que livro é esse? E eu olhei lá e vi, aos 29 de outubro de 1979. Era o dia que eu nasci, 29 de outubro de 1979. E eu olhei e falei, oxe, foi o dia que eu nasci. E eu comecei a ler o que estava escrito ali. E ali eu comecei a ler as coisas que tinham acontecido na minha infância, na minha vida. E nesse livro, nas páginas que eu comecei a ler, tinha umas imagens, tipo 3D, que elas flutuavam. E quando eu olhava nessa imagem, eu entrava. Quando eu olhava para a imagem, eu entrava dentro da cena que eu vivi. E ali eu voltei na minha infância, na minha adolescência. Eu voltei em vários momentos da minha vida. Eu estava na frente do livro da vida, do meu livro da vida, da minha história. E eu fui olhando, fui lendo, e eu fui lendo, e eu fui vendo, e chegou um momento que veio uma luz atrás de mim, uma luz enorme atrás de mim. E falou assim, eis o seu livro, eis o livro da vida. Aí está a sua história. Irmandade, e olhar para trás, para aquela luz, não existia. Não existia. Era como se olhar dos lados, olhar para trás, não existisse na minha vida. Não existisse naquele momento. E eu virei e falei assim, nossa, é o livro da vida? Eu tô vendo tudo que tá acontecendo. E até uma certa idade, essa luz não tinha aparecido. Depois de uma certa idade, essa luz apareceu. Um clarão que iluminava lá na frente. Era aquela brancura, como se eu estivesse numa nuvem. O púlpito com o livro da vida.
e aquela luz gigantesca do Espírito Santo de Deus atrás de mim. E daí o Senhor começou a falar comigo. Era o Senhor que estava atrás de mim, né? O Senhor começou, a luz do Espírito Santo começou, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Olha, minha filha, eu precisei de você ali, nesse momento. Então, naquele momento, depois de uma certa idade, eu comecei a ter um acerto de contas com o Senhor. E o Senhor começou a falar todas as vezes que Ele precisou de mim e eu não ouvi. O Senhor começou a falar todas as vezes que eu ouvi e eu acatei a vontade dEle. Todas as vezes que eu tive livramento. O Senhor falou para mim de uma vez, o Senhor mostrou para mim do livramento que eu tive. De uma vez que eu estava num barzinho, num karaokê com uma amiga minha, a Andressa. E eu lembro que nós saímos, que nós havíamos bebido ali. E nós havíamos saído para ir embora. E quando eu entrei dentro do carro, o Senhor tocou meu coração. E eu clamei, falei, Senhor, nos proteja. Não estou sendo digna, não estou digna de pedir proteção para o Senhor, mas o Senhor é meu Pai, me proteja. E o Senhor mostrou que ali, naquele meu clamor, mesmo não sendo merecedora por estar embriagada, o Senhor me deu um livramento. Porque ali iria acontecer um acidente, onde teria, né, mortes, e eu estaria do lado de uma pessoa que morreria, e eu me sentiria culpada naquele dia. Mas o Senhor, para a honra e glória dele, louvado seja Deus, ele me deu esse livramento. E nesse dia do livro da vida, o Senhor falou para mim desse livramento. Como outros que o Senhor falou para mim, e que eu não lembro. O Senhor só me dá permissão de lembrar daquilo que o Senhor permite que eu conte nesse testamento, nesse testemunho. Do resto, eu não lembro, Irmandade. Mas o Senhor foi me tratando ali no livro da vida, eu fui lendo, o Senhor foi me falando, o Senhor foi me falando, o Senhor foi me falando os livramentos, às vezes que eu escutei, às vezes que ele precisou e eu não ouvi. Tudo estava escrito ali, nos mínimos detalhes. E eu, nossa, mas eu tô no livro da vida, eu tô na frente do meu livro da vida, eu sei o que aconteceu, eu sei o que vai acontecer. E daí chegou um momento, irmãos, que eu vi que estava a última folha. E daí para lá já estava tudo em branco. Eu virei e falei assim, nossa, chegou o último dia, a última folha minha do livro da vida. Vou saber com quantos anos eu vou ser recolhida. Ó, Senhor, perdoe-me, né? A imaturidade, né? Perdoe-me, Senhor, por não saber o que eu falava. Aí eu virei e falei assim, agora eu vou saber qual que é o último dia, né? O último dia. Meu último dia, eu vou saber com quantos anos eu vou morrer? Olha como eu sou privilegiada. Eu vou saber quanto tempo eu tenho de vida. E eu fui naquele último dia e de repente tinha a imagem, que era uma imagem 3D, como eu falei para a Irmandade. E eu falei assim, vou ver o que está acontecendo, né? E eu entrei. Quando eu entrei nessa imagem, eu estava num velório. Eu cheguei num velório. E nesse velório tinha todo mundo que estava lá eu conhecia. Tinha várias pessoas e muitas pessoas e todas eu conhecia. E eu olhei minha mãe num canto, olhei minhas primas no outro canto e eu olhei meu filho. E eu olhei e falei assim, Gabriel, o que você está fazendo aí agarrado nesse caixão, meu filho? Mãe, a mãe chegou aqui para você. E o meu filho chorava muito, muito, abraçado, apoiado, inclinado no caixão. Eu falei, filho, a mãe tá aqui, né? O que tá acontecendo? Que você tá aí chorando? Mãe chegou. E quando eu olhei assim, era eu, Irmandade. Era eu que estava sendo velada. Glória a Deus. Era eu que estava sendo velada. E eu olhei e falei, Senhor, mas eu que estou sendo velada? É o meu velório? E eu olhei assim, e na hora eu pensei, vou olhar meu filho para ver a idade que ele tem. E quando eu olhei meu filho estava naquela idade atual. Na idade do momento que eu estava. Eu olhei a roupa que eu tinha acabado de comprar a semana pro meu filho. Eu virei e falei assim, eu morri. Eu vou morrer agora, não vou viver muito. Acabou. E ali eu dobrei meu joelho. Eu lembro, Irmandade, a sensação que eu tive de dobrar o joelho perante o meu caixão. E eu dobrei o joelho e falei, Senhor, não permita eu morrer.
Meu filho já era órfão de pai. Ele vai ser órfão de mãe, não permita, Senhor. E o Senhor falou para mim, eu capacito quem cuida do seu filho. Porque o seu filho é o meu filho antes. E irmãos, eu comecei a questionar o Senhor, comecei a relutar, Senhor, não permita, não permita, não permita. E eu falava, e o Senhor falava, eu precisei de você, minha filha, na terra, para servir a mim, para falar da minha obra. Eu te dei dons. Eu escolho aqueles que eu tenho dons e eu capacito quem quer os dons também. E você tem um dom que eu te dei e eu precisei de você na terra, lá, filho, para salvar almas, para salvar meus filhos, para testemunhar, para usar seus dons. E você não me ouviu. Por várias vezes eu te chamei e você não ouviu. E eu, irmãos, irmandade, chorando, clamando a Deus, falando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, não faça isso comigo, não permita, não me recolhe, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, falou, a sua história acaba aqui. Eu capacito quem vai ficar lá. Mas a sua história acaba aqui, porque eu precisei de você e você não me ouviu. E ali, irmandade, eu senti que eu nunca mais iria ver meus filhos. Eu clamei ao Senhor, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou como o Senhor, eu sou muito falha. Eu não tenho o amor que o Senhor tem por nós, por mim, por ter dado o seu único filho. Permita, Senhor, voltar, criar meu filho, Senhor. E ali eu fiz um propósito com Deus, eu clamei, eu chorei e fiz um propósito com o Senhor permitir que eu voltasse e que eu seguiria o caminho do Senhor até o último dia da minha vida, que eu faria a sua obra, que eu seguiria seu caminho. E o Senhor em nenhum momento falou, irmandade, então tá bom, volta. Não, o Senhor não falou. O Senhor foi lá na minha ferida. O Senhor sabia o que me atingia. E eu fiz um propósito com o Senhor de seguir o seu caminho. E falei pro Senhor, Senhor, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em amado em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor deu o seu único filho pela minha vida e pela minha salvação. Permita voltar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu farei a tua obra, eu falarei do teu nome. Eu farei tudo aquilo que o Senhor está me cobrando, Senhor, que eu não fiz. Me perdoa. Mas, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, me faça voltar com um coração novo, um coração limpo. Por que, irmandade? Porque eu tinha muito ódio, irmandade. Até feio falar, mas eu vou falar para a irmandade entender o Deus que a gente serve, para a irmandade não ter dúvida de quem é o Senhor. Eu tinha muito ódio de uma pessoa, de uma mulher, que eu a culpava por ter destruído meu casamento, né? Porque eu tinha um casamento sólido, né? E eu a culpava por ela ter destruído meu casamento. Então eu tinha um ódio dela, irmandade, que era um ódio assim, era do adversário, sabe? E eu pedi pro Senhor, Senhor, limpa meu coração, porque o Senhor sabe o que tem no meu coração. Porque como que eu ia voltar com tudo aquilo? Eu ia continuar a mesma velha Evelyn. Não podia. E o Senhor também, amado Deus, o Senhor sabe o que me segura na terra, o pecado da carne, porque eu não tenho vergonha de falar, irmandade. Eu não tenho vergonha de falar, porque tudo é para honra e glória de Deus. E quando a gente peca, quando a gente erra, a gente não pode ter vergonha de falar. Porque se a gente não teve vergonha de fazer, por que a gente vai ter vergonha de falar? Principalmente para mostrar a nova criatura que a gente é hoje. E eu peguei e falei, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, limpa meu coração, Senhor, se o Senhor sentir graça e me levar de volta, o Senhor limpa meu coração, porque o Senhor sabe o que tem no meu coração, e me livra do pecado da carne, que é o que me segura na terra, amado Deus. Me faça uma nova criatura. E eu falei, conversei com o Senhor, fiz um propósito com Deus, e o Senhor virou, e aquela luz deu uma claridade imensa, como se Ele estivesse derramando sobre mim, limpando sobre mim tudo o que não provém do Senhor, de ti. E eu peguei, virei, e daí o Senhor falou assim, olha, filha, eu preciso tanto de você lá, minha serva, minha filha. Olha, você vai ver 3
Eu vou te dar 3 revelações, as quais eu preciso de você na terra lá. E o Senhor pegou, virou e me deu 3 revelações. Nesse período onde eu estava fazendo propósito com Deus, e o Senhor estava me tratando, o Senhor me deu 3 revelações. A primeira revelação foi para uma professora, que ela ainda trabalha comigo, mas a gente não tinha intimidade, mas o Senhor revelou, né, que o adversário ia entrar na vida do marido dela. A outra revelação foi para essa moça, né, foi para o marido dessa moça, a qual eu tinha esse ódio, que não me pertence mais, para a honra e glória de Deus, que eu tinha que entregar para o marido dela. E a terceira revelação era para um senhor que era médico, que estava internado há mais de 1 ano no hospital. Eu não sabia também, mas o Senhor deu essas 3 revelações. O Senhor falou: olha, filho, eu preciso de você para isso lá na terra. E mostrou, o Senhor mostrou. Eu preciso disso. Mostrou, e preciso disso. E eu falei: Senhor, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou entregar essas 3 revelações e vou fazer tudo que o Senhor me guiar, em nome do Senhor Jesus. E Irmandade, e daí nesse período, nesse tempo que o Senhor foi mostrando, né, o que eu tinha que fazer, o Senhor virou para mim, e falou assim: então, filho, eu preciso de ti. E eu falei: eu fiz um voto com o Senhor, amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego essas 3 revelações e faço tudo. Só que eu olhei assim e falei: Senhor, amado Deus, mas e agora a minha história? Minha história tá em branco. Como que eu não vou ter uma história? Olha que essa história minha acaba aqui e essa minha história, Senhor. Meu livro tá branco, as folhas. Daí, Irmandade, do lado do púlpito, eu não tinha visto, mas eu vi nessa época, nessa hora, veio uma caneta dourada. Essa caneta se levantou, Irmandade, e ela começou a escrever no livro da vida. Começou a escrever, e eu ainda, né, fraquinha. Virei e falei assim: nossa, Senhor, começou a escrever, deixa eu ver o que o Senhor vai escrever. Querendo ver o que o Senhor vai escrever na próxima página, na minha próxima vida, né? Na minha próxima história. Uma página nova que o Senhor escreveu na minha vida. E daí, Irmandade, para a honra e glória do Senhor, o Senhor virou e falou assim, que eu fui olhar, o Senhor virou e falou assim: a única coisa, minha serva, é que eu te peço a todos, quando tocar no seu coração, você fala sobre o livro da vida. Desça e fale sobre o livro que você viu aqui, que ele existe. O livro da vida existe e todos têm uma história aqui para contar. Cada um tem o seu livro da vida. E, Irmandade, nesse momento eu fui vendo assim o livro lá longe, o livro foi ficando longe, a caneta escrevendo e eu ficando longe e aquele clarão tomando conta de mim. E daí, Irmandade, desculpa, Irmandade, né? Quando eu fui acordar, quando eu fui assim, olhando aquela luz, rebatendo com a outra luz, que eu fui assim, que eu abri o olho, tinha uma enfermeira do meu lado, e eu abri o olho assim, e a primeira coisa que eu escutei aquela enfermeira falar foi: glória a Deus, ela acordou. Irmãos, quando eu escutei aquele glória a Deus, ela acordou, essa irmã, que não sei se é irmã, essa enfermeira que falou glória a Deus, bateu na campainha. Quando eu vi, já tava várias pessoas em cima de mim, irmãos. Médicos, enfermeiros, eles estavam com aquele aparelho, porque eles acharam que eu ia acordar e ia morrer, né? Eles não acharam que eu ia acordar do jeito que eu acordei. E colocando colocando aparelho de um lado, abrindo meu olho, vendo tudo. E a única coisa que eu segurei a mão do médico e virei e falei assim: eu preciso do meu celular. E o médico assim: calma. E eu segurei a mão do médico de novo e falei: eu preciso do meu celular, por favor. Porque até então ninguém tinha escutado a minha voz. Era só, né, mexer a mão, tudo assim. E eu pedi meu celular, irmãos, pro médico. E o médico, um olhou pra cara do outro. No mínimo deve ter pensado, né? Ela vai se despedir de alguém. Porque eu fiquei 16 horas em coma. Esse período que eu tomei a injeção, né? Que eu retirei o líquor, que é o líquido da coluna, até eu acordar e ouvir o glória a Deus daquela
enfermeira, que eu creio que é uma serva de Deus, foram 16 horas em coma. Eu fiquei 16 horas em coma e vendo o livro da vida. E daí eu segurei, pedi o meu celular, um olhou para o outro, autorizou o padrasto, o seu Gideone, pegar o meu celular na bolsa, e ali, quando eu peguei o celular, naquele momento, terminei um relacionamento errado que eu tinha, né? Porque eu tinha um relacionamento errado com uma pessoa que não podia ter. Naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi terminar esse relacionamento. Ali eu liberei um pecado, né? Uma coisa errada que eu estava cometendo. Segundo, eu liguei para a moça, a Fabrine, que eu lembro até hoje, porque eu sei que esse testemunho, esse vídeo vai chegar nos conhecidos. Eu liguei para a Fabrine e liberei o perdão para ela. Foi uma coisa muito emocionante, porque meu coração estava limpo. Ali eu via que ela era tão filha do Senhor quanto eu, e que eu estava ali agora para orar pela vida dela e não para julgar. Eu liberei o perdão para a Fabrine e passei todas as revelações. Eu liguei para a professora, para a Otília, e passei a revelação que o Senhor tinha dado para o marido dela. Eu falei com o irmão, porque o Senhor não permitiu eu falar com a Fabrine sobre o marido dela. Para a Fabrine eu liberei o perdão, mas a revelação para o marido dela eu passei para a irmã dele, a Luciene, né? Que ela me chama de madrinha. E a última revelação, que foi para um médico, que eu não sabia que ele estava ali, e fazia mais de 1 ano que ele estava em coma também. E ali eu fiz tudo o que o Senhor me permitiu e voltei com o coração limpo. Foi questão, irmandade, de 15 minutos, 20 minutos, no máximo meia hora. O Senhor fez todo esse tratar, todas essas liberação de perdão, todas as revelações que o Senhor permitiu. Eu ainda estava deitada. A única diferença é que alguns enfermeiros saíram e ficou só os 2 médicos e a enfermeira. E depois que eu fiz isso, eu desliguei o meu celular, né? E a do médico que faltou, que eu pedi para a enfermeira que estava do lado, falei assim, o Senhor me mostrou. Eu perguntei, fazia quanto tempo que eu estava ali, né? E os médicos falaram, faz 16 horas que você está em coma, você entrou em coma. E eu virei e falei, sim, o Senhor me mostrou que tem um paciente aqui. E expliquei, e eles confirmaram esse paciente, e eu entreguei através da vida da enfermeira para ela fazer a parte dela, porque eu não podia entrar no quarto, porque ele estava com uma bactéria muito forte. Mas o Senhor sabe, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E quando eu desliguei o celular, eu virei e falei assim pro doutor, eu tô com muita sede. Foi quanto tempo que eu não bebo água? Porque eu tô com uma sede, parece que eu vim da seca, parece que eu vim do deserto. Eu tô com muita sede. Nossa, eu tô com muita fome, vocês estão me deixando com fome. Eu queria água e eu queria comida. E o médico, um olhou pra cara do outro, virou e falou assim, como que é, dona Evelyn? Você quer água e comida? Não, senhora. E eu falei, não, eu preciso de água, eu preciso de comida, eu preciso levantar daqui, eu preciso tomar um banho, eu tô grudando, porque eu fiquei dias sem tomar banho. Eu tomava banho de passada de pano. 15 dias, passada pano. Porque eu não conseguia levantar. Sem comer, só na base do soro. E eu virei e falei assim, não, eu preciso tomar um banho, eu tô grudando, eu preciso tomar um banho. E eles não deixaram eu levantar. Daí eu lembro que eles pegaram um copinho de café, colocaram um tantinho assim de água pra mim. Falaram assim, não, a gente só vai molhar sua boca, porque faz muitos dias que você não toma água e que você não come. Eu sei que operou um milagre aqui, mas a gente precisa ter cautela. E eu lembro, irmandade, que do dia que eu acordei dessas 16 horas de coma, depois de 3 dias eu tive alta. No terceiro dia, eu tive alta. Nesse período que eu acordei do coma e fiquei 3 dias, eu tomei banho, eu comi bastante. No segundo dia o médico estava assustado. Eu tomei água e eu não senti nenhuma dor de cabeça.
Nenhuma dor de cabeça que eu acordei do coma eu tive. Nenhuma dor de cabeça. Eu andei pelos corredores daquele Santos Dumont e todo mundo passava perto de mim e falava: glória a Deus, que milagre! Você não é a menina que faz dias que tá aí? Eu falei: sou. Pra honra e glória de Deus, sou eu. E no terceiro dia eu tive alta, sem nenhuma dor de cabeça, e os médicos falaram para mim: você é um milagre. Por mais que a gente, né? A gente trabalha com a medicina, né? Com a ciência, mas você é um milagre. Porque nós achamos que nós iríamos te perder, que você não iria aguentar. O resultado do seu exame não deu nada. Você não tem nada. O líquor no líquido não deu nada. Você nenhum exame deu nada. Nada. Nenhuma anemia, nada. Eu não tinha nada. O que eu tinha era um encontro verdadeiramente com Deus, que eu tinha que parar ali. Eu tinha que parar, eu tinha que ficar parada e eu tinha que ver tudo aquilo para hoje também passar para os irmãos e para servir ao Senhor. Eu tive alta no terceiro dia e a partir daquele terceiro dia eu segui o caminho do Senhor. E um ano depois, né, um período mais ou menos de um ano depois, eu conheci essa graça. Eu fui apresentada a essa graça. E nessa graça eu estou e seguirei até o último dia da minha vida, porque aqui eu me encontrei verdadeiramente. Aqui eu sei que eu estou na minha casa. E eu dou esse testemunho, né? Quando eu faço visita, eu dou esse testemunho na minha comum, eu dou esse testemunho aonde o Senhor toca meu coração, como da mesma maneira que o Senhor vem tocando meu coração para fazer esse vídeo, que não foi fácil para mim, né? Talvez por causa da timidez, né, Irmandade, porque não é fácil, né, pra gente fazer um testemunho e com a responsabilidade, mas eu sei que o Senhor tá na frente de tudo. Desde aquele dia que eu vi o livro da vida. Então eu quero agradecer, porque tudo é para honra e glória de Deus, nada é para o meu nome. E falar para a Irmandade que o livro da vida existe. Nossa história está escrita nos mínimos detalhes, como está escrito nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, está escrito no meu livro da vida. Como nesse momento está escrito no seu livro da vida, que você está ouvindo esse testemunho. O livro da vida existe. E sejamos nós um servo do Senhor, para que o Senhor, quando Ele for ler a nossa história, quando Ele for ter aquele acerto que eu tive, seja um acerto de glória, e que Ele, né, que Ele se alegre para tudo que a gente faça, que a gente faça aqui na terra tudo. Nós somos escolhidos, como eu falei para o Senhor, e nós estamos aqui para honrar o nome dEle, porque tudo é para honra e glória dEle. Louvado seja o Senhor. Realmente, meus queridos irmãos, este testemunho impactante falou tremendamente comigo. O que essa irmã relatou neste vídeo foi algo muito forte. Os dias estão chegando, amados, e não é mais tempo de estar brincando, é tempo de juntar os pés e se preparar para encontrar com o nosso Pai do céu. Clamar e servir a Deus de verdade. Em Apocalipse, vemos que o livro que contém o registro das obras que cada pessoa fez durante a sua vida, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 12, que diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E se você assistiu até aqui, deixe a sua opinião a respeito deste testemunho, porque este vídeo é um vídeo de alerta e despertamento para as nossas vidas. Desde já vou pedindo para que você deixe o teu like, o teu comentário e compartilhe, porque quando você faz isso, o YouTube, ele entende que o conteúdo é relevante e manda para outras pessoas. E dessa forma, mais vidas é alertada
e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Muito obrigada a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.